Olá, turma do quarto ano, bom dia para vocês, tá certo? Mais um dia estamos aqui, que seja um dia de bênçãos, não é? Seja um dia de conquista, seja um dia de realizações. Mais uma vez estamos aqui para aprender, né? Para conhecermos coisas novas, para trocarmos experiências, porque a gente troca experiências. Apesar de você estar em casa, né? Eu estar aqui, você está aí, mas a gente troca experiências, a gente aprende coisas novas e isso é de muita importância, não é? Hoje nós vamos começar mais uma aula de arte, certo? Mais uma aula de arte, fazendo as nossas correções. Semana passada eu passei para vocês uma atividade, foi, né? Uma atividade sobre conteúdo que a gente já viu, que foram os elementos do teatro. E agora nós vamos corrigir, né? Desde já, os meus agradecimentos a você que mandou a tarefa para mim, a você que está mandando todos os dias para mim as tarefas bem bonitinho, para você que está mandando para mim na sexta-feira todas as tarefas, muito obrigada. E você também que está postando na plataforma, porque isso é muito importante, tá bom? Então vamos aqui começar a fazer a nossa correção. A primeira pergunta da nossa folhinha de arte perguntava o seguinte: defina o que é o teatro. Você vai dizer o que é o teatro, certo? Vamos lá, você vai colocar, primeiro pontinho, você vai definir o que é o teatro. É uma arte em que o autor ou conjunto de atores interpreta uma história. Pronto. Certo? Então você vai colocar arte, né? Atividade de arte. O que é o teatro? Você vai definir o que é o teatro. É uma arte em que o autor ou conjunto de atores interpreta uma história. Certo? Essa foi a nossa primeira perguntinha. A segunda perguntinha pergunta o seguinte: quais são os elementos indispensáveis para o teatro acontecer? Quais são os elementos em que tem que ter no teatro, porque senão o teatro não acontece? Quais são? Vamos lá, são 3. Ator, personagem e espectador. Pronto. Certo? São os 3 elementos indispensáveis para poder acontecer o teatro. Tem que ter esses 3 elementos. Entendido? O outro pontinho, ela é pessoal. Você já assistiu uma peça de teatro? Sim. Se por acaso for afirmativo, escreva o nome. Você vai colocar sim e o nome da peça que você assistiu. Eu assisti na escola. Você coloca. Assisti lá no teatro, lá José de Alencar. Você coloca. O outro teatro lá no interior. Você coloca. Certo? Se por acaso você não assistiu, só não. Tá bom? A última, você vai escrever a definição dos elementos cênicos do teatro. Daqueles elementos que tem que ter no teatro. O primeiro elemento é o cenário, né? Você vai colocar lá a definição do cenário. Conjunto de elementos, certo? Conjunto de elementos que compõem o espaço cênico. Isso, cenário, tá bom? Ó, cenário. O outro que você deveria colocar era iluminação e sonoplastia. Deixa eu apagar aqui. Iluminação e sonoplastia. Certo? Ó. Iluminação e sonoplastia. Iluminação e sonoplastia. Pronto. O iluminador
de luz. Cria os efeitos de luz. E o sonoplasta, os efeitos de som. Pronto, certo? Maquiagem, né? Que tem que ter também no teatro a questão da maquiagem. Vamos lá. A maquiagem. Certo? A maquiagem demonstra as características dos personagens. Demonstra as características dos personagens. Certo? Demonstra as características dos personagens. A gente viu, né, que também temos também o figurino, né? Que é um conjunto de roupas e acessórios. Certo? Lá. Figurino é o conjunto de roupas e acessórios criado para os personagens. Figurino. Conjunto de roupas e acessórios criados para o personagem. Pronto. Certo? Essa foi a nossa atividade, né, que a gente fez em casa. Pedi para que vocês respondessem, tá bom? Então, se estiver certinho, coloca o C de corrigido, parabéns. Se estiver errado, você apaga, tá bom? E hoje nós vamos falar, certo? Na página 55, a gente vai voltar lá na página 55 e a gente vai falar sobre o folclore brasileiro, né? Olha que imagem bonita que é essa, certo? O folclore brasileiro, tá bom? Então, olha só, a gente vê aqui, ó, na página 56, tá bom? Que diz o seguinte, ó. Nossa cultura popular está repleta de celebrações, músicas, danças, mitos e lendas, que são transmitidas de geração em geração. A essas manifestações damos o nome de folclore, tá certo? Então, aquelas lendas, mitos, danças, que são transmitidas de geração em geração, né? Manifestações a gente chama de folclore, né? E quem que não lembra o que é o folclore? Tão bom o nome de folclore, não é? Na cultura popular brasileira, que é fruto da mistura cultural de vários povos, o folclore se manifesta na literatura, no artesanato, na culinária e também em forma de superstições. Né? Superstições é aquelas coisas que a gente acha que acredita, por exemplo, passar embaixo da escada, né? Dá azar. Ver um gato preto na sexta-feira 13, dá azar. Essas coisas são superstições, né? Algumas superstições mais conhecidas do nosso folclore, ó. Bater 3 vezes na madeira espanta o azar. Passar embaixo de uma escada traz má sorte. Cruzar os dedos ajuda algo a dar certo. Encontrar um trevo de 4 folhas traz boa sorte. Acreditar que a sexta-feira 13 é um dia de azar. Quebrar um espelho dá 7 anos de azar. Certo? Então aqui a gente vê, ó, várias, né, superstições dessas em forma de desenho, ó. Eu quis mostrar aqui através de desenhos essas superstições. Bom? Na página 57 a gente vê também a questão da importância das brincadeiras folclóricas, tá bom? Essa parte aqui, ó, a página 57, você tem que responder também, tá certo? Você lê o texto sobre as brincadeiras folclóricas e você responde a página 57, tá bom? Na página 58, olha só, nós vamos falar sobre as lendas e os mitos do folclore brasileiro, que são ricos e variados. Embora muitas vezes assustadores, eles trazem ensinamentos sobre os valores da sociedade. Neles, há vários personagens imaginários e seres fantásticos, como Saci, a Iara, o lobisomem, a mula sem cabeça, o boitatá e o curupira. Né? Então, a gente vê aqui, ó,
várias lendas dessas, vários mitos, ó. Saci, Aiara, o lobisomem, mula sem cabeça, o boitatá, o curupira. E aqui a gente tem alguns personagens do folclore brasileiro, ó. A Vitória Régia, o boto cor-de-rosa, a cuca, o negrinho do pastoreio e a mãe do ovo, certo? Cada uma delas com seus significados, né? As lendas e os mitos, contando como é, bem resumido, certo? E os personagens do folclore, tá certo? Em casa você vai responder esse daqui da página 57, ó. Não esqueçam, que fala sobre as brincadeiras folclóricas, tá bom? Esse aqui da página 57, que fala das brincadeiras folclóricas, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá bom? E aqui na página 60, certo? Vocês vão ter um desafio a fazer, tá bom? Vão responder a 57 e vão fazer isso daqui também, ó. Lá no livro de vocês, certo? Naquela parte complementar, temos aqui, ó, material complementar, o material que você vai fazer, esse boitatá aqui com dobradura, certo? Sigam passo a passo, tá certo? Como é que tem que ser feito esse boitatá, para poder dar esse resultado final aqui, ó, tá certo? É fácil de fazer, só precisa um pouco de atenção, mas fácil, porque é muito divertido, tá bom? Então, fiquem em paz, fiquem com Deus. Qualquer coisa me perguntem, tá certo? Tirem suas dúvidas, eu estarei à disposição para atender as necessidades de vocês, tá bom? Tchau e até a próxima.